Olá, programadores e programadoras! No vídeo de hoje, eu irei dar uma breve passada sobre o controlador de versões Git. Vamos começar com o seu criador. O criador do Git é o Linus Torvalds, o mesmo criador que criou o sistema operacional Linux. E o que quer dizer a palavra Git? Ele é uma gíria do inglês britânico que significa uma pessoa idiota ou que não é muito agradável. Mas tem pessoas que falam que o Linus Torvalds não colocou o nome Git por causa disso. Colocou com outros significados. Tem toda uma grande história sobre o nome Git, que depois eu recomendo que você dê uma lida na Wikipedia, e lá ele vai explicar com muito mais detalhes. Agora, por que o Git foi criado? Bom, vamos supor que você criou um arquivo, vamos supor que você criou um site. Esse site está pronto e você resolve fazer umas modificações para ele. Mas essas modificações que você criou acabou fazendo com que o site fique fora de ar. Naquela época, não existia como você dar Ctrl Z no seu código. Ou mesmo hoje em dia, se você desligar o seu computador, não vai ter como você dar um Ctrl Z e voltar para o código anterior. Isso gerava um problema muito grande. Por isso foi criado técnicas para tentar evitar isso, como, por exemplo, criar várias cópias do mesmo código, uma para cada alteração que foi feita. Caso dê problema, é só pegar o código da alteração anterior. Mas isso gera um pequeno problema, que na verdade é muito grande. Você vai começar a consumir muita memória. Hoje em dia, memória de computador pode ser considerada barata, mas naquela época que era utilizado disquete e outros tipos de armazenamento, memória era muito caro, então isso acabava sendo ineficiente. Por isso foi criado aplicativos que controlam versões, para tentar reduzir esse custo de memória. Só que esses aplicativos não eram muito bons, eles consumiam muito processamento, tinham falhas. Se duas pessoas tentassem alterar o mesmo arquivo, poderia dar problemas. Então, o Linux, que estava criando o sistema operacional Linux, queria ter um controlador de versões melhor. Por isso, ele foi lá e criou o próprio controlador de versões, o Git. E como que eu posso instalar o Git no meu computador? Para isso, você vai acessar o site oficial git-scm.com/download. Ele vai abrir uma telinha que vai conter este conteúdo. Você seleciona o seu sistema operacional e segue o passo a passo para instalar. Eu não vou descrever aqui certinho como que instala, porque cada sistema operacional tem suas peculiaridades. Pode ser que mais para frente tenha mudanças na maneira de como você instala. Por exemplo, aqui eu estou na versão 2.38.1, pode ser que você esteja assistindo na versão 3, na versão 4. Então eu recomendo que você acesse o site oficial, que lá vai descrever certinho como que você pode instalar para o seu sistema operacional. Então vamos analisar agora um pouco dos comandos do Git? Muito bem. Depois que você já tiver instalado o seu Git, abra o terminal. Se você estiver utilizando o Windows, abra o PowerShell. Se você estiver utilizando macOS ou Linux, abra o console que você mais utiliza. No caso, eu estou utilizando o Bash. Para verificar se o Git foi instalado com sucesso, digite git-v, que vai mostrar a versão atual do Git no seu computador. Muito bem, no meu caso ele foi instalado. Em seguida, verifique se você está no diretório que você quer utilizar o Git. Que no meu caso é esse diretório aqui, Git com G maiúsculo. O primeiro passo que nós precisamos dar é utilizar o comando git init. O que ele vai fazer?
ele vai inicializar um diretório Git vazio no seu diretório atual, na sua pastinha atual. Primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar o Git é criar um arquivo. No meu caso, vou criar um arquivo chamado main.py. Main, em inglês, significa principal. É um nome comum utilizado para criar arquivos. Pode ser qualquer tipo de arquivo que você quiser. TXT, CPP para C++, qualquer tipo. Vou abrir este arquivo e vou colocar um comandinho aqui em Python, print hello world. Vou salvar. E perceba aqui, olha só, ele colocou um asterisco no meu terminal. Pode ser que no seu não apareça isso, é que eu criei umas configurações extras. Para verificar se o Git percebeu essa mudança, digite git status. Ele vai mostrar os status atuais. Você está na branch master, não tem nenhum commit, já vou explicar o que é isso, branch commit. E aqui, arquivos que ainda não foram verificados, pode ser traduzido untracked. No caso, o main.py. Para eu fazer o Git reconhecer ele, eu digito git add ponto ou main.py. O main.py só vai adicionar o arquivo main.py e o ponto vai adicionar todos os arquivos que eu tenho no modo untracked. Vou colocar git add ponto. Se eu der um git status agora, ele removeu o untracked e colocou mudanças prontas para serem comitadas. Que no caso é um novo arquivo main.py. O que é esse commit? O commit é a forma de eu salvar o meu arquivo, tipo um Ctrl S do Google Docs, por exemplo, do Word, por exemplo. Então vamos dar um git commit -m, porque o commit precisa de uma mensagem. Então vamos colocar novo arquivo Python. E prontinho. Ele enviou o meu commit e saiu o asterisco. Para eu verificar os commits que eu tenho, eu dou um git log. No momento que eu apertar Enter, ele mostrou commit. Esse é o código do commit. É um código bem grande para evitar que commits tenham o mesmo código, pois isso vai ser importante mais para frente. Isso daqui é o head, é o commit atual, master é a minha branch. Já já eu explico o que é a branch. Autor, o Git permite que você configure o autor atual. Date, que é a data atual, e aqui a mensagem do meu commit, novo arquivo Python. Aperto Q para sair. E agora vamos entender o que é a branch. A branch é como se fosse um galho de uma árvore. O Git ele trabalha como se ele fosse uma árvore que tem o tronco principal e vários galhos. Isso serve, por exemplo, eu quero criar uma funcionalidade de teste. Eu não sei se ela vai funcionar. Então, o que eu faço? Git branch test. Para eu verificar quais branches eu tenho, eu coloco git branch -- list. E aqui ele vai mostrar main e test. E agora eu dou um git checkout test. Perceba que ele mudou de master para teste. Agora eu estou no meu galinho teste. Então vamos abrir meu main.py e vou adicionar um outro print nele. Print, se inscreva no canal. Eu também vou colocar um outro print. Deixe seu like. Salvar, sair, git status, está aqui. Uma outra coisinha que é interessante perceber é que aqui está como modificado, enquanto que lá em cima, no meu primeiro git status,
estava como new file, novo arquivo. Então, são pequenos detalhes, mas que é interessante perceber porque o Git sabe a diferença de um novo arquivo e de um arquivo modificado. E agora, se eu mostrar o conteúdo do meu main.py, eu tenho esses 3 prints. Mas, se eu mudar para a minha branch master, para o meu galinho master, eu esqueci de fazer o meu commit. Então, vamos lá, git. Dessa vez, vou colocar main.py, em vez de ponto, mas não muda nada. E vou dar git commit novos prints. Com isso, eu salvei as minhas mudanças. Se eu der um git log, eu tenho aqui o meu primeiro commit e o meu segundo commit. Se eu voltar agora para o meu galinho master, para o meu galinho principal, e eu der um catch, que é para mostrar o conteúdo do meu arquivo no main.py, olha só, ele não tem esses outros 2 novos prints. Por quê? Os dois são galinhos diferentes. Então, agora que eu verifiquei, vamos supor que eu verifiquei que isso daqui não vai travar nada, não vai quebrar nada. Eu quero trazer essa modificação para o meu galho principal. O que que eu faço? Git merge e o nome da minha branch, que no caso é teste. Colocando isso, update, fast forward, main.py, 2 novas linhas. Um arquivo que foi modificado com 2 inserções. Se eu der um catch main.py, temos aqui meus 2 novos prints. Agora vamos supor que eu quero voltar esses prints. Vamos supor que eu não gostei do resultado e quero refazer. Primeiro, vamos acessar aqui git log e vamos selecionar aqui no commit que eu quero retornar, que no caso é o meu primeiro commit, pode ser os 4 primeiros dígitos do nosso código. E agora eu utilizo o comando git revert no commit, copio o meu códigozinho do commit, 2 pontos, head. Observe que ele adicionou esse revert em vermelhinho. Eu adiciono git commit, salvo. E se eu observar o meu arquivo main, olha só, ele removeu os meus 2 outros commits. Ou seja, eu reverti minhas modificações. Se eu der um git log, eu ainda tenho esse meu segundo commit, só que agora eu estou com um terceiro commit, que é o commit, o revert, meu commit principal. E aqui ele até diz qual commit foi revertido, que no caso é esse commit aqui. Se eu quiser, não, quero voltar para o anterior de novo. Vamos copiar os 4 primeiros. Pode ser os 2 primeiros, o 1 primeiro, ou copiar ele inteiro. O importante é que não tenha outros com o mesmo código. Dessa vez vou copiar os 5 primeiros. Então vamos lá. Git revert, no commit, Ctrl C, head. Git commit ponto. Não, só git commit. E agora eu tenho novamente os meus 3 commits. Esses daqui são os comandinhos bem básicos do Git. Não mostrei como resolver conflitos, criar várias branches, ou simplificações de comandos e várias outras coisas que tem no Git. O Git é muito complexo e não dá para estudar tudo em um vídeo, em 1 hora, em 1 semana. Vai ser algo que você vai utilizar. Você vai aprendendo os comandinhos que você usa todo dia, como, por exemplo, git add, git commit, branch, e com isso você vai aprofundando
o seu conhecimento sobre Git. O importante é conhecer esses comandinhos, e com esses comandinhos que eu apresentei, você já consegue mexer em um projetinho com Git básico e simples. Novamente, eu recomendo que você acesse a documentação oficial no site oficial, que lá ele vai publicar as mudanças que tem, novos comandos, comandos diferentes e várias outras coisas. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos em um outro vídeo.